Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, o nosso programa no qual semanalmente nós recordamos momentos marcantes da rica, longa trajetória da nossa televisão aqui no Brasil, né? Já são mais de 70 anos. A novela A Viagem, de Ivani Ribeiro, na sua segunda versão, né, está voltando ao ar agora em 2024 no canal Viva, que já a apresentou em ocasiões anteriores, né? Essa é a terceira reprise dessa mesma novela no canal Viva. O TBT da TV relembra os programas que a TV Globo exibiu no dia da estreia de A Viagem em 1994, portanto, há 30 anos. Antes de falarmos sobre os programas que foram exibidos no mesmo dia do primeiro capítulo de A Viagem, eu peço a você, como peço sempre, que, se não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, veja segunda-feira ligados na TV nosso podcast. E também pense com carinho na possibilidade de ser um membro aqui do canal. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, você entende melhor como isso funciona, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês todos. A estreia de A Viagem, essa versão da TV Globo, ocorreu no dia 11 de abril de 1994. É a novela das 7, né? Muita gente pensa, por algum motivo, né, pelo sucesso, pelas muitas reprises, pelo bom elenco que a novela tem, que A Viagem é uma novela das 8, mas não. Na TV Globo ela foi exibida na faixa das 7, inclusive os capítulos começavam até um pouco mais cedo, 10 para 7, por exemplo, né? E a versão original da história na TV Tupi, nos anos 70, essa sim foi ao ar como cartaz do que seria a faixa das 8. Também começava um pouquinho antes, 7h45, 7h50, mas era a novela das 8 da temporada ali da TV Tupi, virando de 75 para 76. Né? Nesse dia 11 de abril de 1994, nessa semana, né, a TV Globo estava lançando a sua grade nova para a temporada de 1994. Né? Até o começo dos anos 2000, a gente pode considerar, não havia, como hoje, temporadas de vários programas no decorrer do ano, especialmente nas faixas da linha de show depois da novela das 8, né? Então um programa estreava, ele ia ficar no ar, possivelmente até o final do ano, quando entrasse de férias ou deixasse de ser produzido, né? Sempre semanalmente ou diariamente, enfim, né? Não havia esse regime de temporadas, por algumas semanas que história é essa por chá, depois por outras semanas o programa da Tata Werneck ou qualquer outra coisa assim. Não era assim que funcionava, né? Então, naquele dia, naquela semana, estava sendo lançada a grade 94 da TV Globo e uma das novidades foi o video show, que estava no ar desde 1983, semanalmente, primeiro aos domingos, depois aos sábados, né? O video show passará a ser um programa diário, apresentado então de segunda a sábado, salvo equívoco meu, né? A estreia foi nesse dia também, 11 de abril de 1994, e o programa passou a ser levado ao ar durante a semana entre o Jornal Hoje e o Vale a Pena Ver de Novo, né? Entrava às 1h40 da tarde. Vale a Pena Ver de Novo, que tinha essa faixa de 1h30, 1h40, foi atrasado em meia hora, passou para 2, 2h10. Né? Mas vamos recordar, pela ordem, todos os programas que foram levados ao ar pela TV Globo nesse dia 11 de abril de 1994. Às 6h30 da manhã, estava no ar, como esteve por muitos anos, né, desde o final dos anos 70, o Telecurso Segundo Grau, que era uma produção em regime de cooperação, né, da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Padre Anchieta também e do Ministério da Educação, salvo engano meu. Às 7 da manhã ia ao ar o Bom Dia Brasil. Né, era diferente de hoje, o Bom Dia Brasil vinha primeiro e era transmitido de Brasília. Né? Às 7h30, o Bom Dia Local de cada estado. Aqui para mim, o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Rio, Bom Dia Minas, enfim, né? E durava igualmente meia hora.
Às 8 da manhã entrava no ar um programa infantil chamado TV Colosso, que era dirigido pelo Boninho e marcou a infância da minha geração e também de quem seja um pouquinho mais novo que eu, né? Mas ainda pegou esse programa passando. Ele ficou no ar de 1993 até 1996. Terminava a TV Colosso ao meio-dia e meia. Meio-dia e meia entrava o Globo Esporte, salvo equívoco também da minha parte, porque conforme os anos vão passando, a gente confunde a época, né? Mas o Globo Esporte nessa época vinha primeiro, durava 15 minutos, e 15 para 1 da tarde, né? Meio-dia e 45, entrava a primeira edição do Jornal Local. SPTV, aqui para nós, em São Paulo, né? Ou São Paulo Já, né? E RJTV, MGTV, enfim. E à 1h10 da tarde entrava no ar o Jornal Hoje, para as praças que o exibiam, né? Nesse período do começo dos anos 90, houve, como no caso de São Paulo, por exemplo, uma absorção do tempo do Jornal Hoje pelo Jornal Local da tarde, né? Mas a grande maioria do Brasil via o Jornal Hoje, né? São Paulo que ficou sem ver, né? E depois do Jornal Hoje, como eu disse, passou a ser apresentado diariamente o Video Show, né, que começava a 1h40, durava meia hora, era apresentado pelo Miguel Falabella nessa época, né, e em seguida, às 2h10 da tarde, estava no ar desde o final de fevereiro, não vale a pena ver de novo, a novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, originalmente apresentada como novela das 8 em 1990, né, uma novela com a Glória Menezes, Regina Duarte, Tony Ramos, Paulo Gracindo, Cleide Diácones, Raul Cortez, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Daniel Filho e muitos outros, né? Na casa das 3 e um pouquinho, né? Oficialmente 3 da tarde, nesse dia, entrou no ar a sessão da tarde com um filme chamado Presente de Grego, protagonizado pela Diane Keaton. É um filme que foi exibido muitas vezes na sessão da tarde, né, sobre uma mulher que não tem uma vida tradicional de esposa e mãe, nem casada se eu não me engano, né, e uma parenta acaba deixando com ela o filho para ela criar. E é claro que a vida da mulher tem uma grande guinada, uma mudança tremenda, né? 5 da tarde, estava no ar uma reprise dos melhores momentos de Os Trapalhões. Foi incorporada à grade de programação, mesmo já num período que não era de férias, né, no caso. E às 5h30, desde 1990, finalzinho do ano, já estava no ar nessa faixa a Escolinha do Professor Raimundo, que uma vez por semana também tinha uma aula noturna, depois da novela das 8, né? 6 da tarde, entrava a novela das 6, que nesse 11 de abril de 1994 era Sonho Meu, de Marcílio Moraes, com supervisão e autoria, em parceria também, né, do Lauro César Muniz, baseada em original do Teixeira Filho, com a Patrícia França, Leonardo Vieira, Fábio Assunção, Beatriz Segal, Elias Gleiser, Carolina Pavanelli, Flávio Galvão, Valmor Chagas, Ioná Magalhães. Essa novela, ela estava para acabar, né? Terminaria no dia 6 de maio de 1994 e seria substituída por uma novela do Walter Negrão chamada Tropicaliente, né? Às 6h50 foi ao ar o primeiro capítulo de A Viagem, né? E às 7h45 da noite, a segunda edição do telejornal local, do São Paulo Já, enfim. 8 da noite, em ponto, o Jornal Nacional. Né? Dava pra gente, como hoje, 8h30, né? Dava pra gente acertar o relógio. 8 horas, estava começando o Jornal Nacional. E às 8h30, Jornal Nacional, apresentado a essa época, ainda, né? Pelo Cid Moreira com o Sérgio Chapelin. E às 8h30 veio a novela das 8, Fera Ferida, de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, baseado na obra de Lima Barreto, né? Livremente inspirada em elementos da obra de Lima Barreto, com Edson Celulari, Júlia Ganjo, Zé Wilker, Lima Duarte, Joana Fon, Juca de Oliveira, Cássia Kiss, Paulo Gorgulho. Belo elenco tem essa novela, é uma novela muito boa também, né? Na Tela Quente, às 9h30 da noite, foi ao ar, com John Travolta e Kirstie Alley, Olha Quem Está Falando Também. Esse filme, na ocasião, era inédito em TV aberta, né? E 11h30 da noite foi a vez do Jornal da Globo, que era apresentado pela Lilian Vitti Fibio, né? Depois do Jornal da Globo, à meia-noite,
foi ao ar, como durante alguns anos, sempre nessa faixa depois do Jornal da Globo, nas noites de segunda-feira, o programa Concertos Internacionais, iniciando a sua temporada de 94 com um concerto regido por Herbert von Karajan. E, à 1 da manhã, depois dos concertos internacionais, a sessão de filmes Classe A, com um filme que, se eu não me engano, foi dirigido pelo Stanley Kubrick, Glória Feita de Sangue, protagonizado pelo Kirk Douglas. Então, você gostou de voltar 30 anos no tempo e relembrar essa grade de programação da TV Globo em 11 de abril de 94? Foi o dia da estreia de A Viagem, como eu disse, nessa versão produzida pela TV Globo, e o aniversário de 30 anos dela oficialmente é a deixa para essa reprise que ocorre agora no canal Viva. TBT da TV semana que vem está de volta. Obrigado pela sua audiência, um abraço. Tchau!